Olá, pessoal! Somos futuros fonoaudiólogos, estudantes da disciplina de Fisiopatologia da Audição da turma da professora Renata. Eu me chamo Érica e vou iniciar esta apresentação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma patologia que é muito comum no verão carioca, a otite externa difusa aguda. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece as nossas estruturas auditivas? Eu estou perguntando isso porque, para entendermos melhor sobre a otite externa, precisamos ter em mente que a nossa orelha é dividida em 3 partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Hoje, vamos nos ater a apenas a orelha externa, ok? Bem, a orelha externa é dividida em pavilhão auricular e meato acústico externo. O pavilhão é o responsável pela captação do som do ambiente e este som é conduzido para a orelha média através do meato acústico externo. A membrana timpânica é a parte que separa a orelha externa da orelha média. Pela proximidade e por determinados sintomas que a otite externa pode apresentar, o otorrinolaringologista deve ter bastante cuidado ao examinar um paciente, porque é muito comum haver um diagnóstico errado de otite média, quando, na verdade, se trata de uma otite externa. Mas daqui a pouco falaremos melhor sobre isso. Então, já que agora você conhece um pouco mais sobre a nossa orelha externa, vamos nos aprofundar no tema principal desta apresentação. Para isso, teremos como principal referência um artigo científico de 2004, da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. O artigo tem como principal objetivo esclarecer as incidências e características da otite externa aguda no maior hospital de emergências da cidade do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, no período do verão, já que nessa época os casos aumentam em até 50%. A otite externa difusa aguda é uma doença muito comum em países tropicais. Ela é causada por bactérias e é caracterizada por inflamação aguda e difusa do revestimento da pele e tecido subcutâneo da orelha externa. O seu principal sintoma é a otalgia, ou como é relatado pelos pacientes, a dor de ouvido. Os autores do artigo realizaram um estudo com 391 pacientes do Souza Aguiar que foram atendidos com otite externa, tendo avaliação para uma série de parâmetros clínicos de tratamentos e também análises de possíveis fatores existentes. Rayane, você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, Érica. Agora vamos conhecer os tipos de otite difusa aguda. Os parâmetros analisados foram sexo, idade, tempo de duração dos sintomas, otalgia graduada em leve, moderada ou severa, presença de otorreia, prurido, plenitude auricular e febre, presença de edema retroauricular e adenomegalia retroauricular, conhecido popularmente como ínguas, tipo de tratamento e fator predisponente. E os tipos de otite externa, variando em tipo 1, hiperemia de conduto auditivo externo, tipo 2, edema de conduto auditivo externo, sem impedir a visualização da membrana timpânica e pequena quantidade de secreção mucopurulenta. Tipo 3, edema intenso de conduto auditivo externo, não sendo possível visualizar a membrana timpânica. E quais foram os sintomas mais observados? Essa eu vou deixar com a Aline. Vamos lá, conta pra gente. Então, galera, quais são os sintomas? Nesse estudo foram identificados alguns sintomas. O principal deles é a otalgia, que é a dor de ouvido.
Outro sintoma muito comum é a plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado. Em alguns casos, pode ocorrer outros sintomas, como a inflamação aguda e difusa do revestimento cutâneo e tecidos subcutâneos da orelha externa, causado geralmente por bactérias, tornando a dor bem intensa. Na análise, também foram identificados sintomas como otorreia mucopurulenta, que é aquela secreção mal cheirosa, geralmente amarelada ou esbranquiçada, a hipocoasia, que é a perda da capacidade auditiva, o prurido e também pode ocorrer edema e hiperemia do conduto auditivo externo. Em alguns casos, a membrana timpânica se encontra densa, encorpada e hiperemiada em seu revestimento cutâneo externo, podendo às vezes diagnosticar uma falsa otite média. Agora vamos falar um pouco das causas. Fabrício, você sabe como se contrai a otite? Bom, os resultados mostram que os principais fatores predisponentes são banhos de mar, piscina, uso de cotonetes e outros objetos contundentes que ocasionam lesões. Estudos mostram que, embora muitas pessoas tenham descartado a poluição da água, ela ainda pode desempenhar um papel na sua patogênese, tendo a confirmação dessa hipótese relacionada a pesquisas bacteriológicas futuras. Os diferentes aspectos clínico-otoscópicos podem representar diferentes estágios no desenvolvimento da doença e, na maioria das vezes, respondem bem ao tratamento clínico. O tratamento para otite externa é feito geralmente com antibióticos tópicos em gotas, calor local, anti-inflamatórios sintomáticos e não hormonais. Os otorrinolaringologistas também devem limpar completamente os detritos epiteliais e as secreções. Para pacientes com febre e sinais de complicações, os antibióticos sistêmicos devem ser reservados. O profissional em audiologia, ao analisar algum tipo de patologia no conduto auditivo externo do paciente, direciona o paciente para o tratamento com o otorrinolaringologista antes da realização do exame audiológico. O mesmo realizará o diagnóstico através de exames dependendo do grau da infecção. Ele receitará o tratamento adequado. Fabiana, agora é com você. Vamos concluir a apresentação de hoje? Fala comigo, meu amigo Fabrício. Vamos sim. Então, para concluir o nosso trabalho, eu quero falar que a análise do artigo utilizado nessa pesquisa mostra que, dependendo do caso infeccioso por bactéria, a otite externa difusa aguda recebe tratamentos medicamentosos feitos com antibióticos tópicos, sob formas de gotas, usado diretamente no local da dor. Lembrando que tem que ser aplicado da forma correta para uma boa absorção da medicação. Por orientação médica, protetores otológicos ou protetores auriculares devem ser usados na proteção do local. Hoje temos vários tipos de protetores auriculares, com tamanhos diferentes para facilitar o uso da forma correta, materiais diversos, como espuma, silicone, proporcionando ao paciente maior conforto e maior comodidade, evitando irritabilidade ao uso do protetor. Esse método de proteção é muito indicado para banhos de piscina ou banhos de mar, pois usando o protetor corretamente, obstrui a entrada de água na região auditiva. Vale a pena destacar a eficácia do tratamento e os métodos de proteção, já que o artigo aponta que apenas 6% dos pacientes atendidos retornam ao médico após melhora dos sintomas para dar continuidade ao tratamento ou para uma nova avaliação médica. Bom, nós, os alunos do grupo 8, esperamos que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever nos comentários ou mandar uma mensagem, que responderemos em breve, sanando as dúvidas a respeito do assunto abordado.
Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.